de usar copos plásticos. E aí eu peguei, né, eles me deram, aliás, tá, um jornalzinho feito por eles, né, da empresa, ó, certo? E aí tem assim, ó, copos descartável não atrai reciclagem e faz mal à saúde. Gente, olha isso. Na SJC Bioenergia, o consumo anual de copos plásticos descartáveis é de aproximadamente 3,5 milhões de unidades nas duas usinas. É a realidade que queremos mudar a partir da conscientização dos funcionários, de tal forma que alcance inclusive suas casas, comenta Eduardo Semião Ferreira, gerente de sustentabilidade. 3,5 milhões de copos descartáveis por ano. Olha o absurdo, gente. Mas eles tiveram a pegada de precisamos fazer alguma coisa. E deram para todos os funcionários, e com certeza vão ter uma redução também no custo da empresa em relação à compra de copos descartáveis. A empresa tem 4 mil funcionários, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, por isso, toda essa quantidade de copos descartáveis. E aí, a questão da mudança do hábito, tá? Eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo. Eu sempre carrego o meu kit anti-resíduos. Não sei se vocês estão... Eu não estou conseguindo enxergar vocês, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo me enxergar, se eu estou aparecendo aí na tela, mas assim, eu sempre... Sim, estamos. Ah, que ótimo. Então tá. Eu sempre carrego os copos de silicone, tá? Para onde eu vou, tenho dentro da bolsa, que eu digo que é o meu kit anti-resíduos, né? Então, eu, chegando aqui em Fortaleza, eu fui no shopping, uma tarde, que é muito calor o tempo inteiro. Aí eu encontrei uma sorveteria que dizia assim, sem gordura trans, sem todos aqueles, tipo, estabilizantes, umectantes e todas as coisas, né, de conservantes que há no sorvete. Então, é um sorvete artesanal. Aí, eu disse, nossa, depois de tempo eu vou conseguir tomar um sorvete. Fui comprar o sorvete e puxei o copo de silicone, né, para entregar para a moça que ia me servir. Ela pegou o copo descartável dela, da loja de sorvete, e eu disse, não, eu não quero esse aí, tu coloca aqui, por favor. Aí ela ficou me olhando, né, como que meio incrédula, né? E aí eu cheguei e disse assim, ela estava me atendendo e tinha outras duas paradas atrás. Eu cheguei e disse assim, eu não quero que o copo descartável, esse que tu vai me dar, fique para o resto da vida no meio ambiente. Eu não quero isso, então tu usa o meu. Eu não quero gerar esse lixo. Quando eu falei isso, uma delas, que estava atrás, botou a mão na cabeça e fez assim. A outra botou a mão na cabeça como quem vai rir. Gente, vou dizer para vocês. Eu nunca tinha perdido a compostura. Mas eu fiquei tão chateada, tão indignada com aquilo. Eu disse assim para elas, vocês têm filhos? Todas as três, sim. Eu cheguei e disse assim, eu não tenho filhos. Mas não é por isso que eu não cuido dos filhos de vocês. Os meus resíduos, eles não vão ter, para o resto da vida, que ter que estar administrando e ter um planeta, e ter um estado contaminado com os meus resíduos. Não, isso eles não vão ter. Vocês deviam mudar esse comportamento, até mesmo porque eu já tinha estudado um pouco a gestão de resíduos aqui do estado, né? Até mesmo porque o Ceará é um estado que tem 184 municípios e 300 lixões. O meu resíduo eles não vão ter. Os filhos de vocês. Gente, eu peguei o meu sorvete, aí assim, ó, foi muito engraçado, porque aí a guria, ela me entregou, né, o potinho,
o copo com o sorvete, aí ela pegou uma colherzinha de plástico e fez assim para mim. E eu prontamente tirei a minha colher, né, que eu carrego também, do saquinho e disse assim, eu não preciso, eu tenho. Virei as costas e saí. Gente, eu sentei numa mesa, o que eu fiz? Comecei a chorar. Era as lágrimas escorrendo e o sorvete derretendo. As lágrimas escorrendo e o sorvete derretendo. Aí mais indignada eu fiquei, porque a primeira bola aqui do sorvete derreteu toda, eu tive que gastar ainda um monte de papel descartável, né, para poder limpar a mesa. Enfim, não usemos e carreguem consigo, mesmo que a gente enfrente esse tipo de olhar, mas esse tipo de olhar, eu tenho certeza que aquelas pessoas nunca mais vão esquecer. Eu fui errada na atitude que eu tive de ser tão ríspida, mas eu não estava. Foi a primeira vez que isso me aconteceu, porque aí no Rio Grande do Sul tem uma outra cultura, tem uma outra pegada. Aqui é muito básico ainda, é muito incipiente. Tem muito por fazer. Então, assim, foi um choque muito grande. Bom, questão dos descartáveis ainda, gente. Não usemos. Tem um estudo que fala que um copo descartável dura 13 segundos na mão de uma pessoa. É tirar do display, usar, beber água, usar, né, e descartar. Gente, 13 segundos para 400 anos no meio ambiente. Não, gente, e outra coisa, assim, é um produto que ele não vai se decompor, ele vai se fragmentar, ele vai virar microplástico. Então, assim, vai ficar ad eterno no meio ambiente. Então, temos que dizer não. O xarope de câncer. Eu desafio aqui vocês, passem 3 meses sem tomar um café ou um chá num copo descartável e depois usem o copo descartável para isso. Vocês vão sentir o gosto do plástico no copo, no café. Então, assim, isso é um xarope de câncer. Toda vez que a gente faz isso, a gente está ingerindo produto químico, ingerindo estireno. Tem estudos da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, que falam justamente sobre o uso de copos descartáveis e a contaminação por estireno, que é um derivado do petróleo, e câncer. Então, não façamos isso. Canudos plásticos, a mesma coisa. Aí, assim, ó, eu separei aqui um vídeo, mas eu acho que não vai ter como passar. Então, assim, eu convido vocês a visitar a minha página no Facebook, Maria Caravaggio, especialista em gestão de resíduos, e tem uma entrevista que eu dei para a Band sobre a legislação de Porto Alegre em relação aos canudos plásticos. Digamos não aos descartáveis. Carreguemos consigo também canudos. Vamos adiante. Quando a gente tem as mudanças de hábito, a gente tem isso aqui. Quando a gente separa os nossos resíduos secos, eles vão para unidades de triagem, como a da Vila Pinto. Essa aqui é lá na Vila Pinto. Catadores, assim, um grupo que eu tenho um grande apreço por eles. Aprendi muito com eles. Então, assim, a partir do momento que a gente separa os nossos resíduos, nós damos o start para toda essa cadeia de emprego e renda, começando na base. Os catadores, eles são a pirâmide da reciclagem de resíduos, a base da pirâmide da reciclagem de resíduos sólidos urbanos no país. E o reflexo da economia, gente, quando uma tonelada de resíduo vai para uma unidade de triagem, quando ele vai para um aterro sanitário, é só custo que tem. Agora, a partir do momento que tu manda, que tu consegue, que tu destina, não consegue, que é a nossa obrigação, destinar para as unidades de triagem, a gente tem o valor injetado na economia, esse material aqui do Ministério da Cidadania, do Ministério das Cidades, tá? É um estudo com
em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos um valor, tem custo na execução, tem custo na operação, vai ter custo igual. Só que esses resíduos, eles acabam voltando, movimentando a economia. E isso passa pela nossa mudança de hábito. E aí a educação ambiental, o ser criativo. Essa engenhoca também sempre me acompanha, tá? Eu acho barato essa engenhoquinha aqui. Eu fui fazer uma educação, os meus planos de gerenciamento de resíduos, eles não são dissociados de educação ambiental. Por melhor que a gente faça um trabalho, um plano de gerenciamento de resíduos, ele depende de terceiros, ele depende de outras pessoas para a realização, para a execução. Então, tu precisa sensibilizar. A gente não cria consciência, gente. Todo mundo tem a sua. A gente sensibiliza. Tu sensibiliza a pessoa e, a partir dessa sensibilização, ela desperta a consciência de fazer a sua parte. Então, eu fui fazer uma educação ambiental e aí, uma rede de concessionárias, e aí, então, eu falei o seguinte, eu dei a seguinte informação: 1.000 litros de óleo queimado no meio ambiente polui o equivalente a uma população de 40 mil habitantes. Tem na literatura isso, tá? Tem. Dias depois eu voltei na empresa, e aí um colaborador lá, um mecânico, Maria, vem cá, te mostrar. Gente, aí ele me mostrou essa engenhoca. Na época, essa engenhoca custou R$60. 60 pila, como a gente diz aí no Rio Grande do Sul. Sei lá, hoje talvez R$80. O óleo, ele possui diferentes densidades. Então, cada cano desse aqui cai na vasilha, né, na embalagem, do óleo correspondente àquela densidade. Essa engenhoca aqui, ela conseguiu, por mês, juntar 24 litros de óleo. Óleo bom, esse aqui não é óleo queimado, esse aqui é óleo bom. As gotículas, aquelas que ficavam dentro da embalagem, que quando não eram totalmente esgotadas, elas passaram a ser totalmente esgotadas. O que que acontece? A empresa, ela passou a usar esse óleo, que é um óleo novo, nos carros que entravam na troca dos carros novos, porque aí vende o carro usado, né, o carro seminovo, entregava com o óleo trocado já para o cliente comprar. Gente, 6 mil por ano. Isso, há tempo atrás, com certeza, hoje o valor é maior, mas 6 mil reais por ano foi a economia por conta desse engenhoquinho aqui. Não é bárbaro isso? O que que é isso? A educação ambiental é chegar à informação, é sensibilizar, e aí a pessoa simplesmente ser criativa, é o chegar no seu ponto de trabalho, no seu posto de trabalho, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer. E aí, então, vejam isso aqui, vejam, olha só, ali todas as embalagens absolutamente esgotadas, vocês podem ver a limpeza do piso, tá? E as tampinhas das embalagens separadas, pronta para a destinação correta. Isso vai para reciclagem. Isso tem uma empresa que faz logística reversa em todo o Brasil. Então, vejam uma ação, o que gera. Mas por quê? Porque a pessoa teve informação. E aí, então, Maria, então o segredo é a economia circular. Vamos falar um pouco da economia circular? Sim. E aí, com isso, a gente pode ver quão ricos são os nossos resíduos. Gente, nós estamos ali, ó, eu não consigo marcar aqui, mas a gente está ali, ó, aquele bonequinho, né, de bracinho cruzado aqui. Não, vamos, né, fazer os braços, né, e mãos à obra, arregaçar as mangas e mãos à obra, gente. O que que a gente precisa fazer?
Quando a gente separa os nossos resíduos, eles vão para unidades de triagem, eles vão para unidades de triagem de catadores, para galpões de separação, de triagem, eles seguem depois para a indústria recicladora, eles são transformados num novo produto, eles são distribuídos, eles entram na cadeia logística, eles vão para supermercados, lojas de departamento, e aí nós vamos lá, eu vou lá e compro, vocês vão lá e compram um produto. Usamos esse produto, no pós-consumo, nós separamos o nosso produto, o nosso resíduo, e aí ele vai para unidades de triagem com catadores, gerando emprego e renda para esses catadores. Ele vai para uma indústria recicladora, ele vai ser reciclado, ele vai gerando emprego e renda nessa indústria recicladora, ele vai ser distribuído, ele vai para uma loja de departamentos, para um supermercado, e assim a gente tem a economia circular, e sobretudo, lembram da história da Samarco? Sobretudo a economia de matéria-prima, gente. Porque esse resíduo, essa garrafinha plástica, eu não precisei extrair mais petróleo para poder fazer uma bacia de plástico, por exemplo. Por quê? Porque esse meu resíduo entrou na cadeia, no ciclo ativo da economia, entrou na economia circular. Exatamente isso que é a economia circular. Dicas práticas, gente. Bandeja de carne reciclável? Não, não é. Isso aí sempre vocês... Olha, vocês estão fazendo gestão ambiental. Gente, é uma pergunta que todo mundo faz. Bandeja de carne é reciclável? Não, não é. Bandeja de carne não é reciclável. Por quê? Porque ela é um isopor, o isopor é reciclável. Porém, ele está sujo com matéria orgânica. Então, ele é o quê? Ele é um lixo. Lembra da história do lixo? O que é lixo, o que é resíduo? A gente lava ou não lava resíduos? A gente não lava resíduos, gente. A gente não vai lavar resíduos. Mas como assim, Maria? Isso, há anos atrás, quando eu trazia isso, me condenavam. Por quê? Porque o resíduo tem que estar ali para o catador, para quando chegar na unidade de triagem, o catador não trabalhar com material sujo. Gente, catador tem que usar EPI, e a pandemia nos trouxe, tomara que fique, o uso obrigatório das máscaras, sobretudo. Tem que usar EPI, um trabalhador como qualquer outro. Se não tem condições de comprar, o Estado tem que providenciar. Bom, outro assunto. Mas assim, não lavar resíduos. Gente, quando esse resíduo chega na indústria recicladora, ele vai sofrer um processo de lavagem, de esterilização, de descontaminação, não é esterilização, de descontaminação. Essa indústria, ela é licenciada, por hora é licenciada, né? Não sei como é que vai ficar daqui uns dias, né? Vai ter o autolicenciamento. Mas, enfim, essa indústria, ela é licenciada, ela vai usar, vai limpar esses materiais, essa água vai ter um processo de tratamento e muitas vezes é água de reuso, é um ciclo fechado. E aí, consequentemente, a gente não tem, a indústria vai fazer esse papel e a gente não vai gerar resíduo, não vai gerar efluente. Gente, assim, no Rio Grande do Sul, olha, eu não quero dar esse dado errado, mas assim, não me falha a memória, 80% das cidades do estado não tem tratamento de esgoto. E aí a gente vai estar lavando um resíduo, que ele vai chegar lá na indústria, vai sofrer um processo de lavagem, e a gente vai estar gerando um efluente desnecessário. Então, não façamos isso. Esponja de pia também é reciclável, gente. Procurem, eu não vou adiante, tá? Porque, enfim, é adiantado da hora, mas, assim, procurem reciclagem de esponja de pia. Existem vários programas, vários pontos de entrega voluntário em diversos pontos de Porto Alegre ou outras cidades para entregar as esponjas de pia para ir para a reciclagem. Eu tenho 20 minutos. Bom, gente, assim, meus copos, tá? Os copos aqui de casa são todos assim, ó,
de geleia, tá? Por que isso? Porque qual é o problema? Quem é que disse que um vidro não pode ser um copo? E aí, bem rapidinho, teve uma situação, quando eu morava aí em Porto Alegre, que dois garis, e ontem foi Dia dos Garis, né? Parabéns a todos, uma categoria que nós somos, devemos ser muito gratos. Dois garis da coleta seletiva pararam na frente de casa, eu fui entregar o meu saco de resíduos recicláveis, e aí eles me disseram assim, madame, a senhora consegue água para a gente? Aí eu prontamente, aguarda um pouquinho, fui na geladeira, peguei a jarra, tá? abri o meu armário. Gente, só copo de geleia. Quando que aqueles dois garis iam acreditar que a madame tem copo de geleia, tem vidro de geleia como copo, gente? Nunca. Eles iam achar que era preconceito da minha parte por serem garis. Então, veja bem, a gente tem o preconceito que isso aqui é lixo. Comeu a geleia é lixo, tem que ir fora. A gente tem esse preconceito que é lixo. E eles têm um preconceito, eles iriam achar, por preconceito deles, que eu estava tendo preconceito com eles por eles serem garis. Aí, meu Deus do céu, aí lá no fundo, bem no fundo do armário, eu achei 2 copos normais. E eu levei água para eles. Então, assim, ó, foi um alívio quando eu encontrei os 2 copos normais. Mas, assim, a gente precisa dar o exemplo, gente. A gente precisa mudar esse conceito. Por que não? Tá? A gente não pode ter preconceitos que gerem preconceito. Quanto poupamos o meio ambiente tendo responsabilidade? 1.000 quilos de papel reciclado, 20 árvores poupadas, 1.000 quilos de vidro reciclado, 1.300 quilos de areia poupada, 1.000 quilos de plástico reciclado, milhares de litros de petróleo poupado, gente. Olha as garrafinhas, olha aqui o copo de geleia. 1.000 quilos de alumínio reciclado, 5.000 quilos de minério extraído do meio ambiente poupado, gente. É muita coisa. Façamos a diferença no mundo, sempre compartilhemos, sejamos incansáveis em compartilhar conhecimento. Sejam ecochatos, ecopatas, mas por quê? Porque alguém vocês vão atingir. Alguém vocês vão fazer mudar o conceito, deixar de ter preconceito em relação aos resíduos. Achar que o meio ambiente nos é subserviente. Gente, e eu quero... Essa foto aqui, ela é de uma palestra que eu fui fazer em Guarulhos, São Paulo, mais ou menos um público, assim, gurizada, né? A maior parte gurizada, como vocês. 800 pessoas tinham. E aí eu contei a minha história, tá? Que eu vou contar um pouquinho a minha história para vocês, fazer um break aqui rapidinho. Eu voltei a estudar com 27 anos, voltei a estudar, fui fazer geografia, fui fazer pós, a geografia me abriu o mundo, e aí eu escolhi o meio ambiente. E eu fui fazer especializações na área de gestão ambiental. A primeira especialização que eu fiz, eu me dediquei tanto ao meu trabalho de conclusão, eu botei esse trabalho de conclusão embaixo do braço e fui apresentar, depois de pronto, foi para um município do interior, fui apresentar esse trabalho e depois de apresentar, me ligaram, 2 dias depois, me ligaram para me contratar para eu implantar o trabalho. Então, assim, vocês estão fazendo cursos na área de gestão ambiental. Encarem os seus trabalhos de conclusão ou qualquer outro trabalho que vocês tenham que fazer como se fosse o único. E depois, se especializem nisso, coloquem embaixo do braço e agarrem isso com unhas e dentes, justamente para poder mudar o mundo. A gente tem que ter esse objetivo. Eu, depois disso, abri minha consultoria,
trabalho com várias empresas na área de consultoria ambiental e tenho como uma parceira, tenho como muito orgulho a Toda Vida. E, como eu falei para vocês, a gente vai estar mudando aí, uma repaginada, repaginada não é bem esse termo, mas enfim, vamos estar criando o Instituto Toda Vida com uma pegada de projetos da área de sustentabilidade, da área socioeconômica, muito forte. Então, vou estar... E aqui, dessas palestras, né, enfim, tem uma caminhada muito grande de palestras, e muitas delas foram proporcionadas através da Toda Vida, que sou muito grata. Então, eu quero dizer, outra coisa aqui que eu quero convidar vocês para ir na minha página, porque isso foi um seminário da Toda Vida, que foi um seminário que falava sobre sustentabilidade e saúde, eu fui convidada para palestrar, e aí eu trouxe o tema resíduos de medicamentos e responsabilidade socioambiental. Convido vocês a irem na minha página para ver essa apresentação, essa palestra, ela tem 16 minutos, e dessa palestra, a minha indignação foi tanta em relação a essa foto aqui, essa quantidade de resíduos de medicamentos que aparece aqui, que eu, de tão indignada, eu entrei em contato com algumas emissoras de TVs e fui entrevistada pela Band a respeito desse trabalho, tá bom? Então, fica o convite. Aqui é a reportagem, mas eu não tenho como passar por aqui, então convido vocês a irem na minha página para assistir. É chocante. Gente, o Instituto Toda Vida. O Instituto Toda Vida, como eu falei, não foi lançado ainda, tá? Mas a Toda Vida tem uma caminhada muito grande, eu quero convidar todos para fazer parte. A Toda Vida, ela é uma das instituições mais ativas que tem em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, tem cadeira no Conselho Municipal do Meio Ambiente, e todos os anos trabalha e faz, por exemplo, a Marcha Gaúcha pelo Clima, os seminários de gestão urbana sustentável, que aí passaram a ser agora chamados de Seminário Toda Vida. O primeiro parklet da cidade, então, na frente da Faculdade Factum, é um espaço muito legal e que a partir desse espaço se fez a legislação e hoje Porto Alegre conta com vários outros espaços do mesmo tipo, mas a Toda Vida foi a precursora disso. A primeira parada solar fotovoltaica da América do Sul, ali na Guete. Por quê? Porque eram 6 paradas ao todo e não tem nada de dinheiro público, porque o investidor ali perto, que era o Shopping Total, pelo fato de ser próximo a Guete, ao Parcão, pediu para ser instalado ali, mas poderia ter sido instalado em qualquer outro lugar em Porto Alegre, certo? É um projeto muito legal, um projeto pioneiro nesse quesito de parada solar fotovoltaica. Gente, e as ações de plantio da Toda Vida, que é uma marca forte, as ações de participar do Dia Mundial da Limpeza, da virada sustentável, de revitalizações de praças, parques, enfim, tem uma pegada muito legal. Aí, assim, agora, mudando a questão, o que eu encaixei a sustentabilidade a Toda Vida, que ela tem um cunho socioeconômico, um cunho mais de voluntariado, com alguém como Elon Musk. Eu sou uma apaixonada por Elon Musk, que é para a gente ver justamente que faz
temos voluntariado, que o meio ambiente se faz necessário ter voluntários, sim, mas o meio ambiente também é composto a sustentabilidade também é composta de empresários que trabalham com projetos sustentáveis. É um conjunto todo, e um não pode ser dissociado do outro. E quando eu passei a estudar Elon Musk, por conta dos carros elétricos, dos carros autônomos da Tesla, que ele é o CEO da empresa, eu passei a estudar, eu estava com o livro dele aqui, bom, mas enfim, eu passei a estudar a SolarCity, que é a maior empresa de produtora de placas fotovoltaicas, uma das maiores empresas de placas fotovoltaicas do mundo, e a SpaceX. E aí me chamou a atenção o seguinte: por que um cara multibilionário, que é o Elon Musk, tem a intenção de colonizar Marte, gente? Meu Deus do céu, ele pode ter o mundo, né? Afinal de contas, o cara, né, ele é ele é multibilionário, ele tem absolutamente tudo que ele quer. Gente, e aí eu passei a estudar o porquê. O Elon Musk, ele é CEO, ele é dono da SpaceX, que inclusive está numa missão, mandou um foguete tripulado há poucos dias, e a SpaceX é uma das únicas, agora teve a China há poucos dias, mas foi a primeira empresa a conseguir enviar foguetes espaciais e retornar com o foguete sem ele destruir quando chega quando entra na atmosfera. Ou seja, tendo o custo muito menor de fabricação, e também sendo, então, ecológico, né? Porque quanto de material não tem que... Quanto de recursos naturais não tem que ser empregados para a produção de um foguete. Mas em relação ao planeta vermelho, né? Por que ele diz, por que Elon Musk quer colonizar Marte? Porque ele diz que nós, quando a gente está extraindo os combustíveis fósseis, nós estamos acelerando, isso aí é público e notório, acelerando o aquecimento global. E ele diz o seguinte ainda: estamos nos valendo de campos profundos de gás e campos profundos de petróleo que não viram a luz do dia desde a era cambriana. Se a última vez que algo viu a luz foi quando o organismo mais complexo foi uma esponja, você realmente tem que questionar se essa é uma jogada inteligente. Quando ele fala isso, é a questão da mudança da matriz energética para os carros, e por isso que ele tem, então, a pegada dos carros elétricos, a pegada da Tesla. E aí, assim, a questão do planeta Marte, né? Eu digo para vocês a leitura desse livro aqui, Jared Diamond, Colapso, como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. E aqui traz o fracasso das civilizações como os astecas, os incas, os maias, que simplesmente, embora milhares de anos atrás, tinham recursos naturais, só que nos sítios que eles viviam, eles dizimaram os recursos naturais do entorno, aonde foram, aos poucos, acabando com a população, com as suas populações. E aqui tem a questão da Ilha de Páscoa. Tem um filme, inclusive, sobre a Ilha de Páscoa, que eu sugiro para vocês assistirem. E aí, assim, Elon Musk, ele quer colonizar Marte, por quê? Porque ele diz que a partir do momento que a gente não está conseguindo reverter a questão do aquecimento global,
nós não vai ter solução para nós humanos se não ganharmos o sistema solar, se não conseguirmos conquistar um outro planeta para nos manter vivos. E aí, gente, quando tiver bem barato, preço popular, a ida para Marte, vai estar R$ 1.120.000. Aí, assim, vocês têm uma família de 4 pessoas, vende tudo que puder, não consegue vender, não consegue fazer os quase 5 milhões necessários para ir os 4, fazem só R$ 2.300.000. Quem serão os escolhidos? Quem serão os escolhidos para partir para uma aventura que sabe lá se vai dar certo? Ou para ficar num planeta sucumbido, sem recursos naturais? Então, gente, para finalizar, eu quero mostrar para vocês o nosso planeta. Quão lindo ele é e quão generoso ele é. O nosso planeta, ele nos fornece ar para os nossos pulmões, alimento para a nossa fome, água para a nossa sede. Nós precisamos ter a consciência que devemos fazer a nossa parte para com que consigamos nos mantendo ar para respirar, alimento para nos alimentar e água para matar a nossa fome. E isso depende de nossas ações todos os dias. E quando eu comecei a estudar Elon Musk, e vi que precisaria ter dinheiro para ir para Marte, né? Eu pensei assim, eu converso muito com Deus. E eu confesso para vocês que eu tive uma discussão com ele, eu briguei com ele. Assim, pô, Deus, mais uma vez, quem não tem grana, o que faz? Vai ficar num planeta sucumbido? É isso? Quem não tem dinheiro vai ficar por aqui. Dias depois eu me lembrei dessa frase: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Gente, vou dizer para vocês o seguinte: eu fui uma chamada lá atrás. Quando eu voltei a estudar e fui trabalhar com meio ambiente. Eu digo para vocês que eu sou uma escolhida. Por quê? Para compartilhar conhecimento, para levar um pouco, para tentar sensibilizar as pessoas a fazerem a sua parte. Então, eu sou uma escolhida, sou muito feliz pelo fato de ser uma escolhida, de estar aqui hoje com vocês, compartilhando conhecimento, de fazer parte da Toda Vida e, sobretudo, de estar tentando mudar o mundo. Sejam vocês também os escolhidos. Para isso, vocês estão sendo chamados hoje e durante todo o curso que vocês estão fazendo de gestão ambiental ou outros cursos da área de meio ambiente. Eu deixo aqui os meus contatos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu não botei as redes sociais da Toda Vida, mas é só procurar a ONG Toda Vida, a gente vai estar mudando para Instituto Toda Vida. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Professor Telmo. Muito obrigado, Maria. Olha, achei o seu seminário muito interessante, também muito divertido e muito proveitoso para todos nós, inclusive nossos alunos e alunas, né, alunos e alunos. E vamos ver agora, a gente vai tentar, a gente não tem ainda certeza da duração da nossa reunião. A reunião vai terminar de repente, né? E então, vamos fazer quem tiver perguntas, por favor, se anuncie, levanta a mãozinha, ou coloca aqui no chat, tá? Coloca, olha, quero perguntar, daí eu coloco por ordem, que acho que é mais fácil, que a mãozinha, não sei se vai dar para eu saber a ordem das mãozinhas, mas se colocar no chat ali, ó, eu quero perguntar... Olha, eu já vi aqui, Telmo, que o Daniel Silva da Silva levantou a mão.
Eu vi bom, tá. aquela coisinha. Então, eu também tenho pergunta, tá? Também quero aqui, ó. Pergunta. Pronto, já estou na lista aqui, tá? No chat. Todo mundo viu o chat ali à direita, né? Aquele balãozinho. Maria Jussara também quer. Quem é que está na frente, então? Me ajuda aqui nesse negócio. No chat estou eu. Ninguém se anunciou ainda, viu? Pelo chat. Então, já que sou eu, tá? Vou fazer a primeira pergunta, Maria. Você falou da economia circular, tá? Economia circular é uma ideia antiga, mas o nome não é tão antigo. O nome, eu participei de um evento na Colômbia sobre economia circular, né? E mas economia circular, o negócio fica girando? Como é que é isso? O dinheiro vai girar? O que vai girar? E aí eu olhei, estudei, e, mas isso aí é reciclagem que a gente está acostumado, né? Mas eu notei que muitas indústrias adoram dizer que a economia circular é a solução, inclusive indústrias de plásticos. Eu fiquei pensando assim, vem cá, a gente com muita sorte consegue reciclar 10% dos plásticos, né? Uma parte significativa vai parar nos oceanos. Por que eles não sabem disso, não sabem que o plástico vai parar nos oceanos? Por que eles estão incentivando tanto a economia circular em vez de dizer, olha, a gente tem que reduzir, racionalizar, né? Mas não, ninguém fala em reduzir o consumo, né? Ou se fala, né, muito pouco, e estão querendo promover só a reciclagem. Você acha que isso está correto, que a reciclagem, talvez para vidro, para metal, é a solução definitiva para a gente não precisar comprar uma passagem para Marte? Então, não, assim, professor Telmo, nós somos balizadores do mercado, tá? Então, a gente precisa escolher produtos que sejam duráveis, porque a indústria ela está para vender os seus produtos, certo? E, embora, por exemplo, vamos pegar aí uma Coca-Cola, tá? Embora a Coca-Cola tenha programas de responsabilidade socioambiental, de sustentabilidade, ela depende da ação de cada um de nós para com que aquela embalagem de Coca-Cola, que inclusive essa garrafinha aqui cristal é da Coca-Cola, tá? Chegue numa indústria. Então, por mais que... E aí a gente precisa estar fazendo ações como essa de educação ambiental, que é para justamente sensibilizar as pessoas, né, conforme eu já falei. Mas a reciclagem, por isso que a reciclagem ela é o lado romântico, né? Porque a partir do momento que a gente depende das pessoas, dos 210 milhões de habitantes que a gente tem no Brasil e dos 7 bilhões e poucos que a gente tem no mundo para fazerem a sua parte, então a gente vai continuar tendo lixo nos oceanos. Assim, quando eu contei a história aqui do sorvete, né, eu cheguei aqui em Fortaleza e foi uma decepção muito grande. Gente, assim, ó, aí eu estava num flat e separando meus resíduos, né, desço para perguntar onde é que é, na recepção, onde é que é a lixeira dos resíduos seletivos? Não tem. Como assim não tem? Não tem. Eu disse, tá, mas e a coleta seletiva? Não tem, a cidade não tem. Gente, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes não tem coleta seletiva. Então, assim, eu entrei, tipo assim, entrei em choque, né? Eu disse, não, deve ter algum programa. Fui atrás no site da prefeitura, encontrei pontos de entrega voluntário. Mas, assim, gente, a gente chegou aqui, eu levava meus resíduos de Uber, eu gastava mais de Uber. Mas por quê? Porque eu tenho o meu dever, a minha obrigação moral de levar, e a minha consciência jamais me deixaria colocar aqueles resíduos fora. Então, assim, levei de Uber
para o ponto de entrega voluntário. Então, assim, mas qual é a Maria que vai fazer isso? Então, precisamos, professor Telmo, há necessidade, a economia circular é a solução, mas precisamos fazer a nossa parte, toda a população. Muito obrigado, Maria. Eu acho que agora a Maria Jussara, né, Maria Jussara? Que foi a primeira a levantar a mão. Que feio tu furando a fila, né, Telmo? Capaz. Não, a questão, assim, você falou sobre não lavar. Nós tivemos no IFE, né, o Alex Cardoso, que agora está fazendo a faculdade na URGS, é um catador, e ele falou essa questão do lavar os resíduos. Tem muita gente que acha que não lavar pode deixar crostas, e isso é errado, né? A questão também eu lavo as minhas embalagens de Tetra Pak, de leite, e eu uso a água, eu coloco a água ali, dou uma chacoalhadinha, coloco um outro recipiente e guardo, porque ela é uma maneira de tu regar tuas plantas que tem cálcio, né? Então, não vai ir correr pia, não vai para o esgoto. Então, eu acho que, em respeito aos catadores, deve-se deixar essas embalagens e resíduos com o mínimo de crostas, de sujeira, né? Então, não vai usar um guardanapo de papel, um papel toalha para limpar, e não vai usar uma água limpa, mas tu pode botar dentro da tua pia e lavar a tua louça em cima e ela sair quase limpa dali. É o que eu faço. Outra coisa que, por isso que eu questionei, que eu acho que ficou um pouco negligenciado na tua fala. A questão também, muita gente assim, eu uso a sacola plástica para acondicionar o lixo. Não é o correto. O correto é usar o saco preto. É o saco de material que já foi reciclado, né? Eu levo a minha sacola de tecido para o mercado, né? Recuso. Como eu moro a uma quadra do mercado de bairro, às vezes eu vou lá e compro um pimentão. Por quê? Porque eles não colocam no saco plástico, eles colocam o preço no próprio pimentão. Porque se eu comprar 3, 4, eu sou obrigada a trazer aquele saco plástico transparente para casa, né? Eu tenho mercados grandes em Porto Alegre que eles não aceitam colocar 3, 4 produtos diferentes no mesmo saco plástico, porque vai ter que colocar 3 códigos de barra com preços diferentes, né? E aí eles alegam que fica ruim para a moça ler e porque é ordem da gerência do mercado não fazer isso, né? Tu acha que dá para pensar em reciclagem? Reciclagem, para mim, é utopia. Eu vi um documentário na Netflix, né, de serviço ao consumidor, que eu aconselho a todos a verem. É longo, mas vale a pena. Sobre reciclagem. E eu acho, assim, essa questão que é se tu acha que tem como pensar em mudar, se não repensar as nossas necessidades de consumismo? Então, Maria Jussara, né? É a Maria Jussara teu nome. Então, Maria, sim, a gente precisa realmente repensar o nosso consumo. Por exemplo, tá? Vou te trazer. Eu fui esse final de semana no supermercado e aí eu olho absolutamente todos os rótulos. Tinha eu precisava comprar um detergente. Então, comprar um detergente onde tem uma marca, onde tem todos os selos de responsabilidade socioambiental, um pouco mais caro, ou comprar aquele mais barato.
eu comprei o que tem os selos de responsabilidade socioambiental. Nós somos balizadores no mercado. Nós precisamos fazer a diferença. E a partir do momento que a gente... E aí, se puderes assistir a minha palestra sobre resíduos de medicamentos, que está lá na minha página, tu vai ver que eu falo disso também lá nos resíduos de medicamentos. Em relação à fala, tá, do lavar ou não lavar resíduos, eu vou te dizer o seguinte, eu tinha 50 minutos, eu tinha 1 hora só para falar, tá? Então, por isso que eu queria, né, esse momento desse pai bola que a gente está fazendo aqui. Então, por isso que eu não falei tudo que deveria falar. Realmente, a gente tem que não deixar crosta nas embalagens, tá? A gente pode, quem mora em casa, pode fazer, aliás, deve fazer compostagem, gente. E a partir do momento, por exemplo, pega um iogurte, tá? Uma embalagenzinha de iogurte, pega um papel toalha, limpa o excesso, tá? Tu pode usar aquele papel toalha na tua compostagem. Eu moro num apartamento aqui, tá? Vim para Fortaleza, moro num apartamento. Eu faço a mesma coisa que tu. Eu largo o meu resíduo, né, dentro da pia, estou lavando a minha louça, e aí ele está ali enxaguando. Eu não uso água limpa para enxaguar. Eu só, né, sacudo, deixo virado, tá? As embalagens Tetra Pak, elas ficam em cima dos meus copos, né, viradinha, emborcada aqui assim, e aí, para escorrer absolutamente todos os líquidos. No dia seguinte, ele vai para o saco da reciclagem, tá? Que eu continuo levando nos pontos de entrega voluntário da prefeitura. Agora não mais, porque a gente comprou um carrinho, né? Então agora não mais de Uber. Então é isso. Não sei se eu consegui te responder, tá? Em relação aos sacos do supermercado, eu sugiro, eu acho que é Mundial, o nome da marca, tem uns saquinhos que são de plástico também, mas tipo, sabe aquelas embalagens de fruta de antigamente, que era uma trelicinha, tem agora dessa empresa mundial, pena que não está aqui, não vou levantar agora para ir buscar, tá? Mas, enfim, comprei pela internet e todos os as coisas que eu vou comprar no supermercado vêm naquela embalagem. Vou dizer para vocês, faz o maior sucesso, não tem quem não pare para conversar com a gente por causa daqueles saquinhos. É um barato, muito legal. Quem mais levantou a mão? Bom, nós temos o professor Marcelo, tá. Depois temos o senhor Leon, tá? Mas vamos ter que fazer bem rapidinho, porque pode terminar o nosso tempo, certo? Tá. Por favor, professor Marcelo. O Daniel Silva também tinha levantado a mão. Levantou? Ah, desculpe, eu não sei agora qual foi a ordem do levantamento, mas vamos deixar o Marcelo, depois então o Leon e o Daniel. Então, muito obrigado, Maria, pela tua fala aí. Também dá um oi para os colegas aí, é bom revê-los aí no início do semestre, né? Eu tenho duas questões. Uma, falou bastante ali bastante não, entrou um pouco na questão da tecnologia ali, do Elon Musk, de ir para Marte, né? Fugir desse planeta aqui que está ficando complicado. E aí, semana passada, teve o John Kerry, político americano ali, que está tratando das questões climáticas lá, que ele deu uma declaração que 50% das reduções de emissões de carbono vão ser de tecnologias que não existem ainda, né? E eu fico preocupado com essas coisas, que é um excesso de confiança na tecnologia que às vezes menospreza, assim, a gente tem tanto potencial de coisas com tecnologias que já existem, sociais, né? Essa é a minha primeira questão, e a segunda também é a questão do próprio sistema, né?
que muitas vezes a gente tem uma troca que é desigual nós, enquanto consumidores, frente a empresas que têm muito poder, muitas vezes, inclusive, de mudar a legislação, né? Isso acontece aqui, acontece em outros países que, enquanto a gente demanda algumas coisas, tem entes muito mais poderosos que flexibilizam legislação, a legislação ambiental aí que está sendo atacada agora é um caso, né? Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Marcelo. Então, realmente, eu concordo contigo quando a gente que estamos apostando na questão das tecnologias sem saber realmente se elas vão ser eficazes na velocidade que se precisa, né? Porque a quantidade de toneladas de monóxido de carbono que a gente larga todos os dias na natureza, e aí a gente tem a questão, né, da Amazônia, né, o dizimar a floresta amazônica, e aí eu sugiro para vocês, tem um estudo que é da URGS, sobre a desertificação, as mudanças climáticas no Rio Grande do Sul a partir do momento que a floresta amazônica, né, deixar de existir ou ela for continuar sendo dizimada como está sendo dizimada. Então, assim, a questão toda é a velocidade que a gente tem, da necessidade que a gente tem, que eu sou cética. Mas, enfim, né, vamos acreditar que sim, que vai dar certo. Os prognósticos do Elon Musk para conquistar o planeta Marte, eles não se confirmaram até agora, né? Porque ele tinha, assim, no ano de 2020, aí não aconteceu, aí no ano de 2022, e assim vai indo. Então, embora nós tenhamos hoje, também agora, e é forte isso, viu? A necessidade de conquistar outro planeta está sendo forte. Tanto é que a China, há uns dias atrás, aterrissou um robô lá para estudar o planeta Marte. Então, mas será que é tão mais fácil assim pensar na necessidade de conquistar um outro planeta em vez de reverter o quadro que a gente tem agora? Ou assim, a gente não vai conseguir o suficiente, não se acredita que vai se conseguir o suficiente de engajamento das pessoas, todos na mesma direção para que se consiga uma mudança, reverter as mudanças climáticas, né? Então, mas enfim, acho que a gente tem que apostar, né, e acreditar, embora, como eu falei, eu sou um pouco cética nesse sentido, mas temos que acreditar, na verdade, né? Porque a gurizada que está aí, a gente precisa deixar um planeta salutar, um planeta que eles possam usufruir, né? Com todos os seus recursos naturais plenos, né? Isso aí que importa. Vamos seguir torcendo. Obrigada, professor Marcelo. Leon, por favor. Ainda está aqui? Está ali o Leon. Estou sim. Bom dia a todos, ainda é bom dia. Bom Maria, dia. meus parabéns, a sua palestra sempre é enriquecedora, muito contente de estar aqui participando dessa live com vocês. Mas você sabe que eu sou dado à polêmica, né, Maria? E aí eu queria perguntar para você, vai um pouco na esteira do que o professor Marcelo acabou de colocar, mas não vou polemizar agora. Eu só ia dizer o seguinte, no governo da Dilma Rousseff, houve uma tentativa de profissionalizar o catador, fazer do catador uma profissão, e isso foi por água, não passou essa proposta. Quando você fala dessa coisa de cada um de nós fazermos a nossa parte, eu fico muito preocupado com a questão política, no sentido de que, como você colocou aí no Ceará,
tem poucos postos de coleta. Também não se deve acompanhar essa ação individual, de cada um fazer a sua parte, também com uma participação política mais efetiva para cobrar dos governos, de fato, uma atenção mais específica para essa questão ambiental, porque colonizar Marte, ao que me parece, é uma coisa muito futurista e muito longe da realidade. E o imediato é realmente fazer essas pequenas ações, mas ações políticas contundentes, para que nós não sejamos vítimas da irresponsabilidade de grandes empresas e de governos que não têm essa sensibilidade para o que está acontecendo. Queria a sua opinião sobre isso. Obrigado, professor Thelma. Obrigada, Leon. Total. Agora a gente está vendo um desmantelamento do licenciamento ambiental, e aqui no curso, gente, a maior parte, eu penso que seja de estudantes de gestão ambiental. E o que é o gestor ambiental, né? Ele tem que ter uma visão sistêmica, uma visão do todo, para poder auxiliar licenciamentos ambientais, né? O planejamento de empresas, né, que devem ter como mote a sustentabilidade. Então, a gente precisa realmente ter participação. O governo da presidenta Dilma, ele quis categorizar, né, a questão dos catadores. Não, na verdade, nem foi, ele é anterior. Se a gente pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que data de 2010, ela é uma política que traz a figura do catador como a base como eu falei, a base da pirâmide, né? A base da pirâmide da reciclagem de resíduos sólidos urbanos no país. As empresas, elas têm, através do licenciamento ambiental, e vejam quão importante é o licenciamento ambiental, porque ele dá o regramento, elas têm a obrigatoriedade de cumprir os seus deveres legais, que é fazer a correta gestão, ter os seus planos de gerenciamento de resíduos e fazer a correta gestão, o correto descarte, encaminhamento, seja para reciclagem, seja para o reaproveitamento, seja para destino final dos resíduos gerados nos seus processos produtivos. Mas a questão dos catadores, ela foi a primeira vez que entrou na política e que deu voz e vez a esse grupo, que é muito importante. Eles são verdadeiros agentes socioambientais que trabalham para a sociedade. E aí também deveriam ser remunerados a contento, deveriam ter o pagamento por isso, né, o pagamento de serviços ambientais prestados. Isso aí é uma outra coisa que se deixou em stand-by, que não se falou mais, que era uma política de governo que estava sendo implementada, né, e que, infelizmente, não veio, não aconteceu, né? Então, mas assim, precisamos sim ter representatividade ambiental. E aí eu tive a oportunidade, pela Toda a Vida, de entrevistar, de participar de uma live com o Jairo, meu Deus, concorreu a presidente da República pelo PV. Oi? Qual, Leon? O Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, eu ia dizer Jairo Jorge. Jairo Jorge é o prefeito aí de Canoas, né? Isso. Então, assim, ele é fantástico, o cara, assim, né, ganhou meu coração. E aí a gente fica pensando, por que ambientalista não vota em ambientalista, sabe? Por que mulher não vota em mulher? E a gente fica naquela, né? Mas a gente precisa realmente ter representatividade e escolher, não escolher assim, esse aqui é o amigo do fulano, porque não,
Não, tem que ser aquele que vai fazer alguma coisa. E quem não fala em meio ambiente hoje em dia, com o político que não fala em meio ambiente, gente, assim, ó, tá fora. Obrigada, Leon. Espero ter respondido. Daniel. Professor Telmo, o Daniel tinha levantado a mão. Daniel, por favor. Testando? Sim. Sim. Alô? Sim, estamos te ouvindo. Não, em relação ali à revitalização de alguns lugares, que nem ali, tipo, o dilúvio Ipiranga ali, cara. A gente vê ali, no caso, sobre políticas, né? Nem estavam os colegas falando aí, mas teriam que ser falado sobre leis novas também, para ser mais severas sobre quem faz esse tipo de poluição também, né, professora? Porque no caso ali a gente vê que o povo em si, que nem tu diz que acredita, tu tem que ser meio acreditar que pode ser mudado as coisas, mas hoje em dia a prefeitura em si vai lá, faz toda uma revitalização, vai lá, faz uma limpeza, e o próprio povo, ele não tem essa consciência de pegar, que ele pode não estar só poluindo, mas trazendo mais problemas, que nem no caso lá do Rio, São Paulo, que tem aquelas enchentes horríveis, mas que nem eles estavam fazendo a limpeza daí de dentro dos dutos. Pô, é puro plástico, é puro lixo que a própria população está fazendo. A destruição do planeta, hoje em dia, está sendo feita sobre nós mesmos, né? Que nem tu falou ali sobre a ida para Marte, ali, né, no caso, né? Sobre combustíveis. Tem vários jeitos também, né? Que nem vocês estão falando, eu já estava tirando minhas dúvidas, né? Sobre os combustíveis, a energia solar, a energia elétrica, as coisas que fazem menos, que afetam menos o nosso ecossistema, né? Mas eu levantei, né, por causa desse sistema, mas vocês já estão tirando minhas dúvidas sobre isso. Mas o que eu queria ver sobre isso seria sobre se gerasse leis novas, né? Nosso governo, nosso setor, assim, para que fosse punido mais severamente, para que não havesse mais isso, né? Então, seria isso aí, mas muito obrigado, estou gostando muito dessa aula. Tá? Obrigado, hein? Obrigada, Daniel. Então, lei tem bastante, Daniel. A questão toda é a gente ter fiscalização. Tá? A fiscalização, ela se faz importante, e aí a gente tem, né, por exemplo, o desmantelamento do IBAMA, né, hoje. Então, o IBAMA, para fazer uma fiscalização, ele tem que primeiro fazer um relatório, ele tem 5 dias para fazer um relatório, para mandar para a superintendência dele, para esse relatório ser aprovado, para poder gerar a sequência do processo administrativo, que seja. Então, assim, é um total desmantelamento do aparelhamento, do regramento, tá? Do licenciamento ambiental e da fiscalização também. Mas isso não quer dizer, né, que a questão toda é vir em cadeia, né? Tipo, o IBAMA está acontecendo isso, pode ser que aconteça também nos órgãos estaduais de fiscalização, pode ser que aconteça nos órgãos ambientais, né? Então a gente precisa fazer e aí eu faço um apelo aqui. Gente, esse PL que está acabando com o licenciamento ambiental, tá, e o regramento do licenciamento ambiental, ele está no Senado. Então, assim, entremos e nas redes sociais de cada senador, vamos entrar lá no site do Senado para ver os e-mails desses senadores, encaminhar argumentos que isso não pode passar, que esse PL não pode passar,
Porque, gente, a autodeclaração, tá, do licenciamento ambiental, quantas Marianas, quantos Brumadinhos a gente vai ter? Precisa morrer mais quantas pessoas? Precisa ser dizimado mais quanto do meio ambiente? E esses desastres ambientais, eles têm incidência geométrica, né, em cima do meio ambiente, em cima do socioeconômico, em cima das pessoas, em cima da economia. O mar de Regência, a cidade de Regência, que é no final lá isso na bacia do Rio Doce, né, quando sai lá no Espírito Santo, a cidade de Regência, que era uma cidade turística, não tem mais nada, é uma cidade fantasma hoje. Tá? Então, assim, isso não pode acontecer. Então, há de se fazer o regramento, ele tem que continuar, nós temos leis, elas têm que ser aplicadas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a fiscalização a contento. Tá? É isso que acontece. E assim, ó, e a empresa, e as empresas, né, e aí o Leon trouxe a questão das grandes empresas, né, as empresas que não fazem a sua parte, elas são fadadas também, porque nós somos balizadores do mercado, gente. A gente precisa dizer não para produtos que têm a sua obsolescência programada, que duram pouco, sabe? Então, a gente precisa dizer não, a gente precisa optar por produtos melhores. Vai custar um pouco mais? Ok, vai custar um pouco mais, pode ser que sim, mas ao longo prazo isso acaba se pagando. A gente precisa também ter essa autogestão. Então, é isso aí. Mas, professor Telmo? Bom, então, vamos aproveitar que o Google Meet está nos deixando, né? E vamos abrir agora, todos que quiserem participar, tá? Nossos professores querem fazer algum comentário, ou dar as boas-vindas. Não sei se o Rafael está aí, o Rafael poderia também dar as boas-vindas. E Maria, se quiser fazer mais algum comentário adicional, quer tentar passar o filme aquele, ou, se bem que já está meio adiantado a hora, né, para a gente... Não, mas vocês vamos que deixar sabem, aberto, vocês que tá? sabem. Para as comunicações finais, e já aproveito para agradecer a Maria Caravaggio, se por acaso a gente terminar o nosso tempo, né, e a todos que participaram, dando novamente boas-vindas a nossos alunos, a nossos professores, colegas, neste semestre. E vamos deixar, então, gente, liguem seus microfones, liguem as suas câmeras e vamos fazer um cumprimento, eu acho, né, inicial do semestre. E nos comentários fica livre para quem quiser falar qualquer coisa. Eu gostaria de falar, dar uma palavrinha para a Maria, agradecer a palestra. Foi muito bom te reencontrar depois de tantos... Oi, Guria, tudo bem? Eu acho que a última vez que nos vimos foi em Viamão, sei lá, uns 15 anos atrás. Mais ou menos. Mas sempre envolvidos com resíduo, né? Parabéns pela palestra. Só uma observação eu botei no chat com relação à autodeclaração do licenciamento. Tu sabes, né, que eu trabalhei 30 e tantos anos na FEPAM. Eu sei o que é fiscalizar pequenas empresas, grandes empresas. Então, acho que é um assunto, assim, que tem que ser muito bem pensado, porque o foco dos órgãos ambientais tem que ser prioritariamente nos grandes empreendimentos, né? Os pequenos, eu não sou contra a autodeclaração de pequenos empreendimentos de baixo potencial poluidor. Então, eu só gostaria de deixar registrado isso aí. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso lá em Fortaleza, nessa terra maravilhosa. Então, venham me visitar, serão todos bem-vindos. Tá bom, obrigada. A Maria comentou que os alunos são bem-vindos lá, não é, Maria? Os alunos vão para lá, então, gente, hostel, assim, né? ó... Faz estágio lá com a Maria.
Então, você sabe que eu fui visitar a serra aqui, e aí é um laboratório a céu aberto. Gente, a gente sai de uma latitude, né? Aliás, de uma altitude, e aí com uma vegetação totalmente rarefeita, sabe? Uma vegetação de caatinga. E aí, conforme tu vai subindo a serra, tu vai vendo a Mata Atlântica, a mudança, é maravilhoso, é um laboratório a céu aberto em questão, assim, ó, de quilômetros, sabe? De 1 hora, tu vê toda a mudança do comportamento da vegetação em relação à altitude. Convido a todos para virem aqui conhecer. Mas para morar, o Rio Grande do Sul é maravilhoso, viu? Fiquem aí. Vamos ter que ir lá, fazer uma saída de campo, tá? Uma visita técnica para Fortaleza, urgentíssimo. Isso aí. E todo mundo levando a sua eco bag e o seu kit, né? Porque a gente já sabe o que nos aguarda lá. Exatamente. Carregar para depois ele achar um ponto de entrega voluntária de resíduos. Exatamente. É tão triste, Maria, ver esse tipo de coisa, né? E eu moro num apartamento também. E tem um espaço grande de convívio, assim, pátio, no caso, para nós, pátio, né? E as pessoas que têm educação, que são cultas, e tu vê elas tomando atitudes erradas, né? E agora eu vejo pela janela, que eu moro no térreo, né? Essa questão de largando bituca de cigarro no pátio, porque tem o zelador que vai lá e cata, né? Da minha janela agora, eu estou na frente do norte, na frente da janela, e estou vendo um copo descartável ali no chão. E nós temos várias lixeiras dentro do condomínio, né? Tem as lixeiras específicas já para plástico, vidro e tal, e tem várias outras em todo o entorno, dentro do nosso pátio. E mesmo assim as pessoas não colocam. E eu já disse para o síndico, Maria, assim, a gente tem que ser incansável. Tá? A partir do momento que tu descer e tu vê alguém lá colocando ou lixo no chão, ou não separando conforme tem que separar, para conversar, sabe? A gente para conversar e aí, assim, eu tenho uma pet, eu fui levar o meu cachorrinho tomar banho uns dias atrás, aqui perto, e aí, assim, eu toda vez chegava lá a dona da pet com um copo descartável. Aí, assim, né, chegou um determinado momento, eu disse, eu vou ser a Maria, né? Fulano, qual é teu nome? Aí me apresentei, Fulano, olha só, contei toda a história do xarope de câncer, dos 13 segundos e tudo mais. Gente, a mulher assim, tá? Chega lá, não tem mais copo descartável, tá? Então, ou seja, tu acaba sendo exemplo, tu acaba sensibilizando as pessoas, a gente tem que ser incansável. Teve um outro fato aqui, eu estou caminhando na praça, tem uma praça aqui perto, né? Fui caminhar na praça, aí isso antes da pandemia, com o cachorro, aí assim, estou chegando na praça, uma mulher abre a porta do carro e empurra, literalmente, ela deu um pontapézinho assim na garrafinha que estava no chão do carro, tá? E o menino que estava atrás já tinha saído, né, do carro, e aí eu vi aquilo, eu cheguei assim, não. Senhora, a senhora deixou cair a sua garrafinha. Aí ela saiu do carro, né? Fulaninho, vem cá pegar a tua garrafa que caiu, né? Aí o guri pegou a garrafa. O guri passou o tempo inteiro me olhando, assim, com a garrafa aqui assim. Tipo assim, ó. Tá? Gente,
Por óbvio, quando eu virei as costas, que eu fui embora, ele jogou a garrafa no chão de novo. Pois é, Sabe? falta de educação, né, professora? Mas Falta, aí o povo... exatamente, falta de educação, falta de consciência, né? E aqui, assim, ó, aqui não tem lixeira, tá? Porto Alegre, olha, Porto Alegre gente, a gente é a Europa do Brasil, hein? Aqui não tem lixeira. Aí as pessoas não tem lixeira, as pessoas geram resíduos. O que tu tem que fazer? Carrega consigo, gente. E aqui eu estou a 5 quilômetros do mar, tá? Vai direto, vai direto. Como o lençol freático é muito, pelo fato de estar próximo do mar, é muito alto, é muito em cima, né? Então, assim, dá uma chuvarada, que aqui tem 4 meses de chuva e o resto não, infelizmente. Então, assim, nesses 4 meses de chuva, carrega tudo para onde? Para o mar, sabe? Então, enfim, é a gente fazer a nossa parte, é carregar os nossos resíduos, é não gerar, sobretudo, é toda uma cultura que a gente tem que realmente mudar, né? Que a gente tem que... E tem que ser incansável, a questão é ser incansáveis. Eu já dei uma de Maria, porque eu sou Maria também, né? Maria também. De ver pessoas usando a água, assim, para lavar a calçada e eu falar. E aí eu digo, o planeta também é meu, né? Mas é que eu passei um pouco principalmente agora na pandemia, de conseguir conversar. Então, se eu for, eu vou discutir. E às vezes a gente usa a palavra ignorante e as pessoas se ofendem. Mas eu também sou ignorante. Ignorante no sentido de falta de conhecimento de algumas coisas, né? Ignorante, eu acho que não é uma palavra que seja agressiva no sentido de ofender. O ignorante, eu não conheço alguma coisa, eu sou ignorante sobre aquele assunto. Então, o que eu faço aqui quando eu vejo, eu faço questão de ver, que a pessoa note que eu recolhi o lixo dela e que eu coloquei na lixeira. Sabe? Para ver se cria um certo constrangimento e da próxima vez ela faça isso. Porque se eu for falar com ela, eu vou apelar. Então eu me contenho porque eu me conheço, né? Gente, nós temos 3 com a mão levantada. Aqui tem a Thaís, Leon e Elizabeth e Ibe. Vocês não estão com a mão, mas não... Tá da outra vez ainda, tem um mosquito aqui. Mas a Thaís, não, a Thaís está com jeito de que está com uma pergunta agoniada ali. Vamos lá, Thaís. Então, quero parabenizar a professora Maria, né, pela sua fala e tal, mas eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte, né, a senhora tocou num assunto sobre a gente comprar o produto mais caro porque ele é certificado e tal. Eu super apoio esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, inclusive eu também faço isso. Mas enfim, a gente sabe, né, agora também com a pandemia e com esse agravamento, né, da questão de renda das pessoas, não é todo mundo que está conseguindo fazer isso, né, de comprar o produto mais caro por conta dele ser certificado, né, em relação a projetos de educação e responsabilidade ambiental. E daí eu queria saber da senhora sobre se a senhora não acha que a gente está tendo agora um movimento de elitização, por exemplo, dessa questão de comprar o produto mais caro, né, para que a gente proteja o meio ambiente. Então, no caso, seria como só as pessoas que tivessem mais poder aquisitivo que estariam dispostas a realmente contribuir com o meio ambiente. E aí a gente tem esse questionamento, né? Será que realmente quem tem acesso a esses produtos mais caros por conta deles serem certificados, elas realmente estão querendo fazer isso? E aí, então, eu queria saber da senhora, assim, qual a sua opinião a respeito disso, assim? Perfeita pergunta, Thaís. Obrigada. Realmente, a gente está vivendo uma crise econômica sem precedentes, talvez vá durar aí bastante tempo. Então,
a questão da opção, né? A diferença, digamos assim, desse detergente que eu comprei, ele era tipo, era R$1,90 um e o outro R$1,83, eu acho. Era, né, questão assim, ok, né? Se a gente for ver, 10%, eu não sei, não consigo fazer esse cálculo agora, mas enfim, tá? Tem uma diferença que é considerável quando tu vai fazer em percentual. Mas assim, o que é importante? Aquela indústria que não é certificada, que não tem as suas certificações, ela precisa ser licenciada e ela precisa cumprir a sua responsabilidade legal, tá? E aí já é grande coisa. O quanto a gente tem uma empresa que tem certificações ambientais, que seja certificações, há uns dias atrás eu estava vendo sobre livros, tá? Que tem, que é eu acho que é da Brink, enfim, não vou pegar aqui agora, devia ter providenciado isso antes, mas enfim, tá? Essas empresas, elas fazem o algo a mais. O algo a mais é a responsabilidade socioambiental. Eu gosto muito de responsabilidade socioambiental, que é justamente eu fazer algo a mais além das suas obrigações legais. E aí a gente, que pode, né, se a gente conseguir manter isso, dá preferência para aquelas empresas que têm um papel de responsabilidade socioambiental mais claro, mais explícito, que mostrem o que transparente, né? Que mostrem realmente o que fazem. E aí, o pequeno, né? E isso eu falo lá na minha palestra dos resíduos de medicamento, porque aconteceu uma situação comigo aí em Porto Alegre, numa farmácia, e eu falo na minha palestra, que nós somos balizadores do mercado. E aquele pequeno, ele precisa fazer a sua parte, né? Ele precisa estar de acordo. E assim, se tudo der certo, esse pequeno, ele também vai chegar num momento aonde ele vai estar fazendo o seu algo a mais, aonde vai estar cumprindo com o seu papel de responsabilidade socioambiental, tá? Quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, a gente está abarcando a sustentabilidade. A gente fala do social, a gente fala do ambiental, e a partir do momento que a gente destina corretamente os nossos resíduos, ou compra de uma empresa que faz que cumpre o seu papel, que tem o seu plano de gerenciamento de resíduos, que descarta corretamente, que tem um programa de logística reversa, né? A gente está incentivando essa indústria, essa empresa a fazer a sua parte, e os outros têm que vir nesse arcabouço, nesse roldão. Tá? Então, essa é a minha opinião. Tá? Bem opinião, eu não quero, assim, convencer ninguém, né? Eu acho que a gente está aqui formando opiniões, na verdade, né? A gente cada um vai falando uma coisa e a gente vai pegando, né? E ninguém é dono da verdade, a gente só está tentando fazer um meio ambiente mais saudável, salutar a todos. Professora. E vamos sair para Marte. Sim, no caso, assim, que nem no caso Obrigada, de selos de autorizações, que nem do Inmetro ali, que regularizam muitas vezes muitos produtos. Que nem eu estava vendo, deveria se pensar assim também, né? Se não tivesse todos os selos de qualificação, não deveria nem ser autorizado a ser vendido, entendeu? Acho que todos os produtos deveriam sair já de fábrica ali com todos os selos de qualificação certinho, para não ter esse problema. Nós vamos escolher esse aqui. Esse aqui não tem o selo, mas é mais barato. Então, deveria ser feito todos os produtos com selos e seria só um preço, entendeu?
para não ter essa mistificação, não sei o que, é mais barato, esse é mais barato porque não tem qualificação, então teria que ser feitos todos com o mesmo selos para não ter esse problema, entendeu? É que a gente, enquanto consumidor, paga a conta, né? Essa conta sempre é paga pelo consumidor. Então, é claro que a partir do momento que tu padroniza e que tu leva para padronizando, tu vai fazer com que o custo desses produtos que seriam mais caros, eles sejam mais acessíveis à população, né? Então, esse seria o ideal. Por exemplo, os plásticos, tá? Os copos descartáveis, eles deveriam vir, e aí o Inmetro deveria fiscalizar, eles deveriam vir livres de BPA, que é o... Cancerígeno, né? Exatamente. Né? Mas, infelizmente, né, deveriam vir, o Inmetro não faz a fiscalização, não é que não faz a fiscalização, esses copos, eles não são todos submetidos ao Inmetro nesse sentido de ser livre de BPA. Eles são submetidos para ter uma garantia que aquele produto que tu vai usar não vai estourar na tua mão, tá? Um líquido quente, mas não livre de BPA. Então assim, mas deveria ser, viu, Daniel? Isso seria o ideal, seria o melhor dos mundos. Sim. A Vitória? Eu levantei a mão aqui bem intrusa, bem intrometida na aula de ambientação dos outros. Eu queria parabenizar a Maria, então, pela palestra, e eu queria complementar isso que o Daniel e a Maria conversaram agora, que seria, como a Maria falou, seria um mundo muito bonito, né? Se, agora eu só vou consumir aquilo que tem esse selo de certificação. Mas a gente tem que pensar nessa questão da obrigatoriedade também, que a Thaís falou ali. Daqui a pouco a gente está colocando selo em tudo, e o preço daquilo está aumentando, a pessoa não está tendo acesso a consumir aquele produto. Acho que tem que pensar dessa forma também. E tem muito a questão da consciência e da legislação para ser pensada, né? Eu posso consumir algo, eu, Vitória, que tem uma consciência ambiental um pouquinho diferente, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, que não tem o mesmo conhecimento que eu, e eu querer comprar aquele produto que tem aquele selo, mas de repente a minha mãe ainda não adquiriu aquela consciência, não tem o mesmo conhecimento que eu, e ela não quer comprar aquilo, ela quer comprar o outro que não tem aquele selo. Então, eu acho que a gente não pode desistir desse mundo ideal ainda, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o pé no chão para entender o que a gente vive hoje e como que a gente pode agir para mudar essa realidade. E outra coisa também que eu queria falar, aproveitando o meu momento aqui, eu queria dizer para os alunos novos, já que é uma aula de ambientação para vocês aproveitarem muito, falei isso no chat já e vou falar agora aqui. Aproveitem muito o curso, aproveitem todas as palestras que vocês tiverem, aproveitem muito os professores, incomodem bastante o Thelmo, tirem bastante dúvida, né, Thelmo? Então, aproveitem isso, assim, em cada momento desse curso, porque eu tenho certeza que quando vocês acabarem esse curso, a cabeça de vocês vai ser totalmente diferente do que é hoje, certo? Então, parabéns a todos os envolvidos aí na palestra e muito obrigada. Obrigada, Vitória. Mais alguém? Muito obrigado pela participação, pela atenção. Olha, e pela disponibilidade da Maria Caravaggio, ela ficou outro tanto, como nós ficamos hoje, ela ficou testando comigo, tentando e mexendo no Google Meet, né, Maria? O importante é que deu certo, né, professor? Preparando o seminário, e até essa noite, olha, fazia tempo que eu não dormia mal, essa noite dormi mal ainda, preocupado com o seminário, já que era o seminário inicial da semana, né, de ambientação e acolhimento dos alunos, às pessoas os visitantes, né, que enriqueceram nossa apresentação, e aproveitando, então, desejando uma ótima semana a todos, agradecendo mais uma vez, e me despedindo por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado Quero agradecer
a oportunidade, mais uma vez, convidar todos, está passando para o professor Telmo o convite para os eventos da Toda a Vida, quando a gente estiver fazendo essa transição aí para instituto. Tá? Então, serão todos convidados. Né? Não, aí Toda a Vida, na verdade, o instituto é em todo, né? E no Rio Grande do Sul, aqui, lá. Sim, brincadeira. E o objetivo é assim, Toda a Vida é uma instituição formada por amigos, né, de toda a vida, então fica o convite para vocês participarem também, tá, das ações que a gente faz, e aí são projetos assim, socioambientais muito legais e que contam, na verdade, mais com o voluntariado, com a participação de todos e com a paixão pelo que né, tentar mudar o mundo, e vamos conseguir. Tá bom? Muito obrigada. Muito bem. É isso? Isso aí. Então, pessoal, oi? Pessoal, muito obrigado. Tchau. Estou gravando, tá, Maria? Depois vou disponibilizar para vocês a gravação. Perfeito, perfeito. Obrigada, gente. Tudo é bom. Tchau, tchau. Valeu, Maria. Boa semana a todos. Valeu, gente. Uma boa tarde. Tchau. Obrigado. Tchau, Elizabeth. Beijo, guria. Tchau, Maria. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.